Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então celebrando a nossa novena do Divino Espírito Santo. Preparando nossa alma, nosso coração para recebê-lo nesse momento tão importante, porque realmente a Igreja remanescente precisa, queridos, e como precisa abrir-se para ser guiada pelo Espírito Santo neste tempo. Hoje queria meditar sobre o fato de estarmos agora já ao fim, mas de séculos nós estamos numa grande revolução, uma revolta. Não é mudança, não é transformação, que não se deixe enganar, hein? Não se trata de uma renovação, mas se trata realmente de uma revolta, de um opor-se, de pôr-se contra o Cristo, principalmente, sobretudo contra o Cristo e a sua igreja, e em consequência, pôr-se contra o homem. Já dizia, e me parece que isto é o forte de tudo, dizer, a revolta, a revolução que se dá, luta na contra-igreja para apagar os últimos resquícios de igreja católica que ainda existe no mundo. Tá? E a nova ordem mundial, de sua parte, quer apagar a última imagem de Deus que ainda resta no ser humano. É dupla esta revolução. É contra a igreja e é contra o homem. Bem, os últimos séculos são assinalados, sobretudo, por esta revolta. Vem de longe, isso vem de longe. Marca, sobretudo, o conhecimento, a filosofia. Disse que o Brasil, o descobrimento das Américas, tem boa parte nisto, porque já o índio, já naquele tempo, o índio brasileiro, o índio sul-americano, também do norte da América, eram levados para a Europa como sendo, quer dizer, o homem natural. Este é o ideal de homem. Né? O índio como olha, agora nós estamos vivendo isso no sino do pan-amazônico. Volta essa mensagem. Né? É a revolução que se aguça, querendo encontrar no homem natural a imagem da perfeição. E essa imagem contra o ser católico. Contra o próprio homem, porque despreza tudo aquilo que neste ser natural dos índios, na verdade, se esconde de revolta contra o próprio homem. Então, na filosofia, talvez, de fato, a grande viragem nós devemos assinalar em Kant, quando ele muda o ponto de conhecimento do objeto para o sujeito. Né? E tira, pois, de Deus para o homem. Né? Da realidade para uma imaginação. É o que se dá. É o que ao final se dá. São tantas as revoltas nesses séculos, queridos, porque não é fácil apagar a Igreja Católica do mundo e a imagem de Deus no homem. Não é uma briga fácil. Não é uma briga fácil. Então, na política, nós tivemos esse grandíssimo acontecimento que foi... Dois. Sempre gosto de assinalar dois.
isto é, 1776, a independência dos Estados Unidos da América do Norte, que visa criar um Estado perfeito, sem Deus. Aliás, com bases maçônicas, sionistas. Esta que é a verdade. E fazer brilhar diante do homem um desejo de liberdade contra a Igreja Católica, contra qualquer religião. Um Estado civil, puramente, a Constituição americana, puramente civil. Depois, claro, temos a Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma. Esta sim. Ao fim e ao cabo, vira-se uma revolução contra a Igreja Católica, quer dizer, quando ela se volta, inclusive, contra a forma de governo de reis, de impérios. Na verdade, ela está querendo acabar com aquilo que sustentava a Igreja Católica. Já nos últimos tempos, nem tanto. Mas é assim. Quer dizer, é um ataque contra a Igreja, mas que cria a ilusão da democracia. Uma ilusão. Democracia mesmo, é o barulho do demônio, porque onde já o poder não está em Deus, mas no povo. Aliás, nos ditos representantes do povo, que não ouvem o povo, de jeito nenhum não ouvem o povo. Se ouvisse o povo aqui no Brasil, por favor, já se manifestou tanto e não adianta de nada. Mas é para nós vermos realmente como essa revolta vai se fazer. O direito dos homens, a Revolução Francesa que se destaca sobretudo é o direito do homem, em contraposição ao direito da Igreja, ao direito de Deus, ao direito natural. Mas isso corrói o próprio ser humano, é o que nós vemos. Onde termina esse direito do homem, senão numa revolta contra o próprio ser, o homem, ser humano. É ali que, é para lá que leva, para lá que aponta. Essa revolução que nós temos apaga, mata a própria humanidade no homem. Claro que tudo isto vai acabar se desembocando na Igreja. O próprio Ratzinger chegou a dizer isto, que o Vaticano II era um trazer para dentro da Igreja a Revolução Francesa. Mas o cultivo disso começa naquilo que nós chamamos a grande viragem do século XIX. Lá, com aqueles 3 grandes movimentos. O movimento bíblico, o movimento litúrgico e a novela teologia. Esses 3 movimentos que, na verdade, todos eles querem criar uma independência, ao fim e ao cabo, da Igreja, da sua cabeça, do papado, do Papa e do Vaticano. Então, ali está já a semente da modernização da Igreja. A modernização da Igreja. E o Vaticano II, depois de toda uma luta dos últimos papas a respeito disto, tem até o juramento antimodernista e tanta coisa que fizeram, mas se oficializa. Isto se oficializa no Vaticano II. Se nós vamos ver o próprio concílio, já começa ele se voltando para o homem quando todo humano, o concílio do Vaticano II, não tem nada de divino, todo humano. Quando se volta para essa humanidade, Paulo VI era
Para não dizer que, para já não começar a acusar com João 23, a amizade com a maçonaria e com todos aqueles padres e bispos teólogos, liturgistas, que estavam, se não caçados, estavam em grande suspeição pela igreja, pelo Santo Ofício. Mas Paulo VI, todo tirando Deus da humanidade, né? Todo humano. Isso se destrói a humanidade, é uma revolução, é uma revolta contra Deus e contra a igreja e contra o homem, ao fim e ao cabo. E vem com esses o concílio pastoral. Né? Concílio pastoral. Vemos o resultado dessa pastoral nesses 50 anos. Né? Quer dizer, o ecumenismo, o diálogo, isso é muito importante. Os privilégios da igreja diante da sociedade, da sociedade civil, a igreja renunciando aos privilégios, e ela agora está totalmente amarrada, não é capaz, como dizíamos hoje de manhã na missa, não é capaz de dar um grito de independência contra os poderes governamentais que a estão assolando. Então, uma série de erros tremendos que vão carcomendo a igreja por dentro, destruindo, como já o próprio Paulo VI denunciava. E, sim, preciso ver essa revolução nos próprios papas. Os papas conciliaram, hoje todos eles sendo canonizados. Né? Impressionante isso. Uma tentativa de legitimar a revolução, mas lembrar a grande luta, sem dúvida nenhuma, uma grande luta, já de Paulo VI, mas sobretudo assistimos isto em João Paulo II, uma grande uma luta do Espírito Santo no meio dessa revolução toda. O que digo eu? Toda a luta do Espírito Santo é de tentar manter a igreja na fidelidade, não cair nesta revolução, tanto humana quanto contra a igreja. Então, essa é a grande luta do Espírito Santo, e não é fácil, porque vejam, como digo, nós acabamos perdendo o parâmetro e ficamos nos perguntando, mas o que é mesmo a vida católica? O que é mesmo viver catolicamente neste mundo? O que é mesmo ser padre católico neste mundo? Olha a grande luta, a contraposição que se coloca hoje entre aqueles que estão na igreja remanescente e aqueles que estão na contra-igreja. Mas essa ponto que ainda vejamos melhor no outro dia. Quer dizer, essa revolta se sente aí justamente nesta falsa amizade ecumênica, na falsa amizade interreligiosa e nessas alianças espúrias que se faz. Pense em Assis, né? Aquelas reuniões de Assis de João Paulo II. Quanto essa revolução rodeava e tentava e enfraquecia e desviava a igreja. Pense na missa de Paulo VI Bonini, essa missa que os padres celebram por aí. Né? Quer dizer, todo o esforço do Divino Espírito Santo para ao menos conservar a validade, a transubstanciação. Hoje aquilo já é atacado, mas quer dizer, salvar a transubstanciação na missa, o resto tudo já dado por perdido. O resto tudo já dado por perdido. Então, quer dizer, é uma luta do Divino Espírito Santo tremenda. Essas grandes palavras que surgem no Vaticano II, realmente, o especialista em humanidade, Paulo VI, especialista em humanidade, o diálogo com o mundo,
o mundo. Os seus escritos agora dirigidos não só mais aos bispos, aos cardeais, aos bispos, aos padres, aos fiéis, mas dirigido a todos os homens de boa vontade, quer dizer, sem mais distinção religiosa, sem mais a distinção religiosa. Qualquer homem, todo homem de boa vontade, sem mais a distinção religiosa. A aliança com as seitas que tramam contra a igreja. Apesar de justamente aí o Código de Direito Canônico se firmar, a verdade é que tirou a excomunhão automática que se punha contra, quando citava diretamente a maçonaria. Agora no novo código não se fala mais em maçonaria, se fala em aquelas seitas que maquinam contra a igreja, mas se tirou a excomunhão. Se tirou a excomunhão automática. Né? Se tirou a maçonaria e se tirou a citação da maçonaria, embora ela seja uma seita que maquine contra a igreja, se tirou a excomunhão e se tirou... pronto, olha o que dá de amizade com a maçonaria. Enfim, quer dizer, o liberalismo, a modernização da igreja. Quando nós vemos frutificar esta revolução, por exemplo, na máfia de Santa Gallen. Mas antes disso, queridos, eu queria lembrar, no próprio Vaticano II, para mim é inesquecível aquilo, num dos intervalos do Vaticano II, voltando para a Alemanha, Hans Kim é entrevistado e ele disse que estava surpreso com a recepção das ideias modernistas pelos bispos do mundo inteiro. Ele mesmo se surpreendia que as ideias revolucionárias, afinal, eram bem aceitas, bem acolhidas, pacificamente acolhidas pelos bispos do mundo inteiro. Olha como estava. Pleno concílio ainda. Então, as ideias liberais e a modernização. O que quer a máfia de St. Gallen? Só vou chegar até aqui, hein? O resto fica para outro dia. O que quer a máfia de St. Gallen? O que queria Martini, o cardeal Martini, o cardeal de Milão, que era conhecido como contraposto, como inimigo público número 1 de João Paulo II. O que queria esse homem? Por que ele era inimigo de João Paulo II? Porque ele queria a modernização da igreja. O que é a modernização da igreja, senão a revolta? A revolta contra tudo aquilo que é a inspiração do Espírito Santo. A própria transcendência. Vejam, na teologia, aí nós temos Hans Kim, nós temos Casper, nós temos Bultmann. Que horror. Então, Bultmann nas Escrituras, né? Mas nós temos aí essa revolta contra Deus levada a fazer com que a Igreja Católica vire uma seita nesse mundo. Vire uma seita. Não seja mais a Igreja Católica. Perca toda a sua catolicidade para transformar-se numa simples seita. Quando colocam aqueles 6 homens de outras protestantes, enfim, na comissão para a elaboração da missa nova, né? A missa do Novus Ordo, né? Todo o orgulho de Paulo VI, aqueles homens, toda a alegria de Paulo VI era aqueles homens. Então, saem dali dizendo que qualquer protestante podia pegar a missa, o missal católico e celebrar o seu culto, né? Sem a transubstanciação. Essa conclusão é um horror. É o horror dos horrores. Quer dizer que na missa católica não há mais nada especificamente católico, senão na intenção do sacerdote de fazer a transubstanciação, de acreditar que ali está o sacrifício de Cristo. Isso é gravíssimo. Outro dia falarei mais detidamente sobre isso. Ainda farei uma live sobre isso.
Mas então, queridos, é a revolução. O Espírito Santo trabalhando para salvar em nós a catolicidade, para salvar na igreja a catolicidade, para salvar na missa a validade nos sacramentos, todos os outros sacramentos também, salvar ao menos a validade dos sacramentos. Né? A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o que nós temos visto, o que nós vimos de revolução, de revolta, bom, até chegarmos a... Mas eu queria me firmar antes, eu queria me firmar justamente nesse espírito de modernidade que mostra a máfia de Santa Gallen, e que estava presente em muito do episcopado moderno. Queridos, tentando a falar o que é a própria criação da Secretaria de Estado do Vaticano. O que é, senão, uma revolta? Procurar cortar os laços do soberano pontífice com o povo? O que são a criação das conferências episcopais? O que significa? Por causa de um brasileiro, hein? O que significa tudo isso para essa revolução contra a igreja, contra a igreja de Cristo? Então, no lado civil, nós chegamos a a mais completa liberdade sexual, ao comunismo. Chegamos ao comunismo, 1917. Chegamos aos nacionalsocialismos, Alemanha, Itália. Nós chegamos ao mais completo liberalismo e modernismo em todas as... Pense na economia liberal, né? Pense nos estados modernos, contrapostos orgulhosamente à igreja, né? Coisa que hoje se vê um resultado. Então, dizer, é isto. Toda esta revolta, isso é uma grande revolta, agora tratava o Divino Espírito Santo de salvar em nós, para nós. Não sei como é que nós acordamos disso. Já disse que é um mistério muito grande. Mas salvar em nós a catolicidade, de querer ainda sermos católicos. Isso é um grande mistério. Nós ainda queremos ser católicos. Quer dizer, e estamos... É um trabalho sério, é um trabalho duro, é um trabalho sincero, de nós procurarmos ver, mas o que é mesmo ser católico? Responder essa pergunta com a nossa vida. O que é ainda mesmo ser católico? Como eu devo viver para realmente ser católico? Quer dizer, essa é a grande questão que o Espírito Santo está tentando responder. Durante todos esses séculos, o que ele fez, a ação do Divino Espírito Santo foi justamente essa de salvar aqui e acolá alguns que verdadeiramente celebrassem a missa com piedade, como católica. Eu tentei durante 30 anos, 30 e poucos anos, né? Tentava celebrar. Por mais que minha missa era do Novo Ordos, né? Do Novus Ordo. Então, salvar a missa, salvar os sacramentos, não só a liceidade, mas a própria validade do sacramento, celebrando com toda a dignidade. Né? Mesmo quando eu celebrava com todos a forma carismática, não se esqueçam. E aqui em Porto Alegre era um dos maiores carismáticos. Não era o único, nem o maior, talvez, mas um dos maiores. Certamente era eu, o padre carismático. E com todo o respeito a Jesus da Eucaristia, porque nos restou praticamente nos restou tão somente a Eucaristia.
como algo divino, como uma transubstanciação, como um sacrifício, como nos voltar para Deus. As duas coisas, mistério e sacrifício. Nos voltar para Deus e o sacrifício. Quer dizer, toda essa luta não é minha, é do Divino Espírito Santo. Ele é que ainda, no meio dessa revolta, dessa revolução que levou séculos, tudo isto se desenvolvendo no mundo, na nossa vida, e a grande luta do Espírito Santo justamente é de conservarmos católicos, apesar de tudo, e nós devemos dizer que ele venceu, que nós éramos católicos. Agora pode ser que estejamos mais conscientes e buscando com empenho ainda renovado o ser católico, na tradição, sobretudo na tradição da igreja, né? Mas éramos católicos. A igreja católica persistiu, né? Persistiu a igreja, mesmo nos papas pós-conciliares, persistiu a igreja católica, porque também eles procuravam, apesar de serem assaltados pela modernidade, também eles procuravam, pela moção do Espírito Santo, eles procuravam a catolicidade, né? Procuravam ferrenhamente manter a igreja como católica. Hoje já não pode se dizer isso na contra-igreja. Hoje na contra-igreja não se pode mais dizer isso. Podemos ver isso outro dia. Mas na moção do Espírito Santo, mesmo os padres, vejam a luta de Paulo VI por conservar, por afastar do Vaticano II qualquer heresia formal. Foi uma luta do Papa, de Paulo VI, de afastar do Vaticano II a heresia formal. Não teria pervadido ali. Quantas? E na pastoral, por errônea que tivesse sido, se conservar ainda algo a essência, algo da catolicidade, apesar de termos perdido tanto na penitência, apesar de termos perdido quase tudo nos sacramentos, apesar das pregações estarem tão longe da palavra de Deus, enfim, né? Da revelação divina mesmo, dita e acolhida pela igreja em toda a sua tradição. Então, essa revolução tremenda revolução, o encargo do Espírito Santo foi este, de suscitar sempre homens, mulheres, movimentos, congregações, né, bispos, cardeais, que lutavam ainda por conservar a catolicidade. Esta foi a grande tarefa do Espírito Santo. Não podia fazer muito mais, porque retomar mesmo toda a força, fazer com que os estados voltassem a serem católicos, muito difícil. Uma coisa se conseguiu na Polônia, aqui na América Latina tivemos também algum exemplo, mesmo no Brasil, mas é muito difícil. Nos estados, tremendamente, nos negócios, em tudo, muito difícil. Mas sempre a luta do Divino Espírito Santo é que, em meio à revolução, se conservasse, de um lado, a catolicidade, do outro, a imagem de Deus no ser humano. Essas duas coisas que são hoje maximamente atacadas. Então, ficamos até aqui hoje. Tá? Mas essa revolução não terminou ainda. Eu digo que talvez o modo mais forte de vermos esta revolução seja justamente no pontificado de Bento XVI, quando este homem foi ferozmente atacado por todos os inimigos da igreja, por todos os estados, por todos, ferozmente atacado. Tanto que acabou por renunciar. Talvez ali nós tenhamos realmente o último assalto para a derrocada, para a derrubada
da catolicidade, justamente no pontificado de Bento XVI. Todo ele marcado por este ódio, por esse rancor, por esta raiva que o mundo adquiriu do ser católico e do ser humano. Sim. E aí nós tínhamos que ver a luta pessoal de Bento XVI por continuar sendo verdadeiramente católico. Ele todo envolvido na novela Teologia, todo envolvido. Mesmo na liturgia nova e tudo. Mas é aquela luta por ser ainda católico, e diante dos estados e diante dos governos, de preservar a imagem de Deus, a teologia, a imagem de Deus, o teólogo no homem, sabe? Então, realmente, a rejeição do pontificado de Bento XVI, a rejeição de Bento XVI marca um momento em que o ódio do mundo, o ódio da revolução se transforma num momento crítico tão grande que praticamente ali ele acaba com a catolicidade e com a imagem de Deus no homem. Que agora nós, por um mistério do Divino Espírito Santo, lutamos por. Então, ali, Bento XVI, essa última fronteira que foi realmente atacada tão assazmente, tão fortemente pela Revolução. Alguma consciência que ele, como grande teólogo, tentou ter de tudo isso, embora teimasse ainda com o Vaticano II, embora teimasse ainda com a novela Teologia, embora teimasse, mas então basta ver que ele já denunciava a leitura bultmanniana das Sagradas Escrituras, ele renunciava a tantas conclusões teológicas que levavam a apagar a imagem de Deus na igreja e no homem, e a luta dele foi grande nesse sentido. Foi grande. Mas ele caiu, inclusive celebrando Assis, também ele celebrou Assis, não se esqueçam disso. Difícil para ele, dificílimo para ele. Como foi difícil para nós, porque tinha que haver tínhamos que romper com a revolução. Temos que identificar que não se tratava de uma renovação, de uma legítima, mas de uma verdadeira revolução e estancar, parar com ela. É o nosso esforço ainda hoje, parar com a revolução. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.